Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Nós estamos aqui nessa manhã de sábado para compartilhar uma palavra que eu espero que possa ser de proveito, uma palavra que ajude na nossa caminhada espiritual. O tema que nós vamos falar hoje é limitando o poder de Deus em nossas vidas. Nós sabemos que Deus é o Deus Todo-Poderoso, né? Que tudo sabe, tem todo o poder e conhece todas as coisas. Nós aprendemos isso da teologia cristã. Mas recentemente eu assisti um vídeo do pastor Cláudio Duarte, onde ele falava sobre esse tema. E ele de cara já reconhecia que Deus é todo poderoso e seus propósitos serão cumpridos. Mas que nós temos o poder sim de limitar a ação de Deus em nossas vidas. E é sobre isso que nós vamos apresentar aqui. Então ele até de uma forma bem jocosa, né, como é o jeito dele falar, ele disse que para muitas pessoas o problema é um gigante e o Deus dele é um anão incapaz de resolver o problema. Pois bem, então nós vamos falar de alguns textos bíblicos, né, sobre essa temática, limitando o poder de Deus sobre nossas vidas. O primeiro texto que nós vamos citar, ele é um texto que se encontra no capítulo 11 do livro de Números. Esse texto é uma narrativa da jornada do povo de Deus quando saiu do Egito em direção à Terra Prometida. Então, nós sabemos que a provisão de Deus se manifestava através de várias coisas, dentre elas o maná, que era o alimento que caía no meio do deserto, onde não tem absolutamente nada para se comer. Pois bem, o fato é que depois de comer maná durante um bom tempo, as pessoas estavam ansiosas por alguma coisa diferente. Humanamente falando, é bem compreensível. E o texto diz assim, um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: "Ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná." Esse é um trecho que se encontra em Números capítulo 11, versos de 4 a 6. O que a gente percebe, né, que havia um grupo, ele fala dos estrangeiros que estavam no meio desse povo que saía do Egito em direção à Terra Prometida, mas também os próprios israelitas estavam já reclamando com Moisés de que não aguentavam mais comer aquela comida, né? E, na verdade, eles perderam de perspectiva que a liberdade tem um preço, né? Já estavam desprezando o fato da libertação tremenda que eles tiveram na saída do Egito. Então Moisés vai até Deus e Deus promete a Moisés de que o povo comeria carne no meio do deserto. E tem um diálogo muito interessante, que eu vou também ler aqui, entre Moisés e Deus. Esse trecho está no capítulo 11 também, versos 21 a 23. Diz assim: "Disse, porém, Moisés: Aqui estou eu no meio de 600.000 homens de pé, e dizes: Darei a eles carne para comer durante o mês inteiro. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados?" Disse Moisés. O Senhor respondeu a Moisés: "Estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não." E nós sabemos, continuando lendo esse capítulo 11, né, os versos seguintes, ao verso 23, nós vemos que Deus enviou um bando de codornizes sobre o arraial dos israelitas e que todos eles capturaram uma enorme quantidade e tiveram banquetes de codornizes durante vários dias. O fato é que também, junto com o banquete, veio a justiça de Deus. E todos esses que reclamaram foram acometidos de uma praga e foram sepultados no deserto. Então, há um preço, sim, a se pagar pela liberdade, né? Mas esse texto aqui, no caso, o nosso foco é:
Não há limite para a ação de Deus, capaz de prover carne para um povo enorme no meio de um deserto onde não tem absolutamente nada. Quando a gente olha para o Novo Testamento, nós vamos ver um relato muito interessante que se encontra em Mateus capítulo 13, versos de 54 a 58. Esse trecho fala de uma visita que Jesus fez já enquanto o Messias, aquele que já estava acompanhado dos seus apóstolos, discípulos, que já tinha feito milagres em vários lugares, e ele volta então a Nazaré, que é a cidade onde ele foi criado. E o texto diz assim: chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga, de tal maneira que as pessoas se admiravam e exclamavam: de onde lhe vem tanta sabedoria e estes poderes para realizar milagres? Ora, não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria, e o de seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Portanto, de onde obteve todos esses poderes? E ficavam escandalizados por causa dele. Entretanto, Jesus lhes afirmou: não há profeta sem honra, a não ser em sua própria terra e em sua própria casa. E esse texto que eu vou destacar. E Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. Olha que tristeza. O que acontece, que a gente vê nesse texto, é que como a ausência da fé impede a ação de Deus na nossa vida, no caso, na vida daquela cidade, que poderia ter sido muito mais abençoada do que foi. Outros textos dizem que ele apenas curou alguns enfermos ali, mas não pôde fazer muitos milagres por causa da falta de fé. Então, o que faz a gente pensar é que será que os nossos preconceitos, as experiências prévias que a gente teve, atrapalham o desenvolvimento da nossa fé? Isto é, será que não estamos abertos a receber as coisas novas que Deus se propõe a fazer em nossas vidas? Isso é uma coisa importante e interessante a gente pensar, para a gente não se ver na mesma situação dos habitantes de Nazaré. Um outro texto que nós vamos ver agora é sobre a vivência de Paulo. Se nós olharmos para a experiência da vida do apóstolo Paulo, nós veremos um exemplo a ser seguido agora. Pela graça de Deus, ele não limitou a sua fé à sua condição inicial de judeu ortodoxo. Ele exercitou a fé de forma tão proveitosa que seu legado para a igreja ultrapassou em muito o legado dos demais apóstolos e discípulos de Jesus. E eu queria então destacar um terceiro texto que se encontra em Efésios 3, de 16 a 21, que ele diz assim: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Olha que texto maravilhoso. Ele atesta para a gente que Deus é infinitamente mais do que tudo que pedimos ou até pensamos, nas possibilidades. Então, irmãos, concluindo a nossa fala por hoje, nós vemos como a nossa fé ela é a chave que libera o poder de Deus para agir em nossas vidas e nos ajudar a superar nossos problemas. Na realidade, esse texto, nós já vimos, os nossos problemas têm a dimensão que damos a ele. Assim, é sempre útil nos recordar, temos um ditado que diz: não diga a Deus o tamanho do seu problema,
Diga ao seu problema o tamanho do nosso Deus, bem dentro daquilo que nós estamos querendo passar para os irmãos hoje. Agora, a questão que a gente tem que ponderar também, antes de encerrar, é que tipo de fé é capaz de liberar a ação de Deus sobre as nossas vidas. Não é a fé da emoção. Muitos irmãos, muitas vezes, dizem, eu não sinto a presença de Deus, ou eu não me sinto tão próximo de Deus como eu me sentia antes da minha caminhada de fé. Olha, irmãos, ainda que a emoção seja importante, nos faça sentir bem, não é a fé emotiva que vai liberar a ação de Deus sobre a nossa vida. É a fé amadurecida, a fé resultante de uma experiência íntima com Deus, é a fé que leva a nossa obediência. Observe que aqueles que foram obedientes à ação de Deus receberam a bênção de Deus em suas vidas. Então não tem a ver com sentimento, tem a ver com fidelidade, tem a ver com observância aos preceitos de Deus, a direção de Deus para a sua vida. Então que a nossa fé, baseada na experiência e no entendimento da graça de Deus, e não nas emoções, nos permita declarar como o apóstolo Paulo: Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. E eu gostaria então que nós terminássemos com uma oração neste momento. Nosso Pai de amor, que o Teu Santo Espírito tenha plena liberdade de agir em nossos corações e mentes, para que possamos desenvolver, amadurecer a nossa fé e sermos, ó Deus, termos a compreensão plena da amplitude do Teu amor, da Tua graça sobre as nossas vidas. Oro especificamente por cada irmão, cada irmã que está passando por dificuldades de qualquer natureza, seja na saúde, nas finanças, relacionamentos, ó Pai, que possamos destravar, ó Deus, dar liberdade total ao Teu Santo Espírito para agir sobre as nossas vidas e nos fazer vencedores ou mais que vencedores, como diz a Tua palavra. No nome santo de Jesus que oramos. Amém. Graça e paz, irmãos.